Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vamos ler o Salmo 141, nesta manhã preciosa que Deus nos deu. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando eu Te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes foram lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em Ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Eu confio em Ti, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Mais uma oração de Davi no Salmo 141, que nos mostra como ele dependia de Deus, como ele confiava em Deus, como ele colocava para Deus tudo que preocupava, tudo que tentava tirar a sua paz, tudo que o ameaçava. Ao invés de Davi tentar lutar contra com as suas forças, ele buscava Deus, ele confiava em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós enfrentamos o inimigo de uma maneira diferente, nós enfrentamos os problemas de uma maneira diferente. Você não vai deixar de ter inimigo e problemas, mas você sabe em quem você confia. Você sabe que Ele é fiel, você sabe que Ele responde orações, você sabe que Ele não permite luta além da sua força, você sabe que o que vence o gigante não é a sua capacidade, mas é o nome do Senhor dos Exércitos. Você vai contra Ele em nome do Senhor dos Exércitos. O Salmo 141 é mais uma oração, um louvor. Agora, nesse salmo a gente percebe algo que é muito importante, que tem a ver com princípios de oração. O Salmo 141 nos mostra atitudes que devem acompanhar a nossa oração, porque a Bíblia toda fala que Deus responde orações, que Deus é Deus que ouve, que intervém, mas a Bíblia diz que há orações que nós fazemos que não estão de acordo com o estilo de vida que a gente está vivendo. Às vezes o que atrasa as nossas respostas não é porque Deus está atrasando, mas é porque nós não estamos obedecendo. Se obedeceres à voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Isaías 58 diz, se nós abrimos a alma para o faminto, se nós não apenas jejuar, mas nos santificar, abrir mão de toda iniquidade, cortar os laços da impiedade, a Bíblia diz em Isaías 58 que as bênçãos virão rapidamente, a cura virá rapidamente. Amado, orações precisam ser acompanhadas por atitudes corretas. Orações sem atitudes corretas podem não ter nenhum efeito, nenhum. A Bíblia fala isso em muitos momentos. Por isso que a Bíblia fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí o que nós vemos no Salmo 141, para que a nossa oração seja eficaz, legítima, e suba a Deus como incenso, que é uma expressão bíblica no versículo 2, suba a tua presença, a minha oração como um incenso, e o erguer das minhas mãos seja uma oferta vespertina, a oferta da tarde, do entardecer ao Senhor, para que Deus responda às minhas orações. As atitudes que eu tenho que ter: primeiro, eu preciso guardar os meus lábios. Versículo 3, Davi está orando, mas ele diz: Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Se eu oro muito, jejuo, mas eu não vigio minha boca, a minha oração é anulada, totalmente cancelada, porque eu oro diante de Deus, mas eu me envolvo com maledicências, eu amaldiçoo as pessoas, e estou orando. Isso é religiosidade, isso é malignidade, isso é engano do nosso próprio coração, do eu, achando que Deus, Ele ouve a minha oração. Não, mas Deus ouve o seu coração.
E a oração precisa estar em acordo com a vida. Os fariseus oravam muito, mais do que você e do que eu, mas eles não obedeciam ao Senhor. A Bíblia diz até se nós pedirmos para esbanjar nos nossos prazeres, nós não seremos respondidos. Então, amado, guarda os seus lábios, para que a tua boca durante o dia não anule as suas orações durante os momentos que você ora. Segundo lugar, antes disso, eu lembro de Tiago. Tiago diz que quem não refreia sua língua, sua religiosidade é vã. Nós precisamos pedir a Deus, porque nós julgamos muitos outros nesse aspecto, mas é difícil olhar para nós mesmos e falar: Senhor, coloca guarda nos meus lábios, que o Senhor me lembre quando eu for falar de não falar aquilo que não edifica, que não abençoa, aquilo que só promove iniquidade. Segundo lugar, a minha oração deve ser acompanhada também por um guardar do meu coração. Eu preciso orar, mas eu preciso pedir a Deus que guarde o meu coração. Versículo 4 ele fala: não permitas que o meu coração se incline para o mal, na prática da perversidade. Irmãos, eu posso orar muito, mas se eu não guardar o coração, a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque às vezes nós estamos orando, mas o coração está cheio de amargura, de ressentimento, de mau humor. Há pessoas que oram, mas são mal-humoradas. Pessoas que não conseguem se alegrar na vida. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então, o coração precisa ser guardado, irmãos. Precisam guardar o coração para que ele não vire lata de lixo, entulho. Porque as pessoas falam coisas que não devem. As notícias que a gente ouve, muitas delas são terríveis. Os pensamentos que passam na nossa mente, muitos deles são ruins. Mas se a gente ficar guardando isso no coração, isso vai entulhando. Aí às vezes a gente vai orar, a gente ora, fala as palavras corretas, faz as orações certas, mas o coração continua cheio. E a Bíblia diz que Deus, ele vê o coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o que Isaías denuncia, e Jesus disse que a geração dele estava igual. Isso é uma batalha de todos nós, amados. Nós devemos orar todos os dias: Senhor, limpa o meu coração de sentimentos ruins, de pensamentos vãos, de julgamento. Terceiro lugar, para que as minhas orações sejam ouvidas, a terceira atitude que nós temos que ter: nós precisamos vigiar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Versículo 4 ainda, parte B, diz assim: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, que eu não coma das suas iguarias. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, que é fundamento para aqueles que creem, nos alerta o tempo todo que nós precisamos ter aliança com pessoas que são do Senhor. Nós precisamos ter relacionamentos que nos edifiquem. E a Bíblia toda nos alerta que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos ter relacionamentos profundos com pessoas que são iníquas e querem contaminar a nossa fé o tempo todo. Nós não vamos sair deste mundo e deixar de ter, às vezes, alguns amigos que não são do Senhor, mas que são respeitosos. Mas o ambiente onde a gente convive, onde a gente tem prazer, não pode ser um ambiente onde o nome do Senhor é blasfemado. Isso nos contamina. Não, eu vou lá, mas eu não sou contaminado. Você não vê a contaminação. Toda proximidade, intimidade é uma transferência espiritual. Há um compartilhar. Por isso que às vezes um bom tempo de comunhão, mesmo que a gente não esteja falando diretamente das coisas de Deus, nos edifica, porque a comunhão com as pessoas de Deus e pessoas de bem fazem bem. Mas a Bíblia fala que as más conversas corrompem os bons costumes e vão corrompendo aos poucos. As más companhias são instrumentos do inimigo, e hoje nesse tempo que nós vivemos, que nós temos que tolerar a todos, todos são vítimas, e nós temos que amar a todos. Jesus fala: ame a todos, precisamos amar a todos, mas lá na carta de Judas diz: deteste até a roupa deles contaminadas pelo pecado. Amar, respeitar, dialogar com todos, mas convivência próxima, comer das suas iguarias, é quando você se relaciona com estas pessoas
porque elas oferecem alguma coisa a você, para o seu status, para o seu prazer, para que você de alguma maneira se glorie, porque você é amigo dessas pessoas que contaminam, porque elas vivem aversa ao Evangelho. E às vezes nós nos auto-enganamos, dizendo, mas elas gostam muito de mim, e eu estou lá para poder influenciar. Nós temos que tomar muito cuidado com essa postura. Ser sal e luz é manter a sua identidade diante deste mundo, mas não é você se expor a estes ambientes como algo que você tem prazer, para tirar vantagens de lá, e até achar que você é o salvador do mundo e pode estar nos ambientes mais pesados. Eu tenho prazer quando me convida para um lugar onde as pessoas não conhecem o Senhor, mas tenho prazer de estar lá para testemunhar de Jesus, não prazer de estar naquele lugar vendo as pessoas blasfemando o nome do Senhor, entristecendo o coração de Deus. Eu não posso ter alegria de ver pessoas rodeadas pela idolatria, como Paulo, quando chegou lá em Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava dentro dele por causa da religiosidade, por causa da idolatria, e ele com amor libera uma palavra, e a palavra dele é aceita por poucos, os outros ficam com muita ira contra ele, porque é assim que a gente é quando nós somos do Senhor. Nós devemos amar, mas jamais construir alianças profundas com pessoas que estão deliberadamente blasfemando contra o nome do Senhor. Estamos falando desse nível, não das amizades que temos com pessoas que não conhecem a Deus, mas que nos respeitam e até dão oportunidades para a gente abençoá-las. Em quarto lugar, a nossa oração deve ser também acompanhada por amor à correção. Em quarto e último lugar, quero concluir assim, nós precisamos amar a correção. Versículo 5 diz, fira-me o justo, isso será um favor, repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Davi está dizendo, o justo me fere de vez em quando, ele me repreende. Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós achamos que nós somos irrepreensíveis, que não tem ninguém que tenha condição de nos repreender, porque nós achamos que chegamos a um ponto onde nós já sabemos o que fazemos, nós somos donos do nosso próprio nariz, nós já temos as experiências com Deus suficientes para andar sozinhos. Isso tudo é orgulho, porque quem é do Senhor vai ser corrigido e vai amar a correção, vai procurar alguém para corrigi-lo. Que coisa, hein? Só alguém que o Espírito Santo está agindo na vida dele. Não, eu preciso ser corrigido, eu quero ouvir e não apenas falar, porque há pessoas que falam, mas não ouvem, e a Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Davi está dizendo, eu vou ser ferido pelo justo, repreende-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça. Vai ser bom, vai ser a sensação boa. Realmente eu precisava ser corrigido. Você sabia que Jesus corrige quem ama? Você sabia que quem dá fruto, ele poda? O problema nosso é que a gente dá um pouco de fruto, aí começa a nascer uns galhos, umas folhas, e a gente não quer ser podado. A gente fica com medo de ser podado e as pessoas acharem que nós não somos tão bons assim como a gente aparenta ser. Amado, que as nossas orações não nos tornem arrogantes, não nos tornem pessoas corrigíveis, pessoas que não escutam mais ninguém, porque a gente ora, não precisamos ouvir ninguém. Moisés ouvia Deus e via face a face, e ele foi corrigido pelo sogro, e aquilo trouxe um grande resultado e bênção para ele e toda a nação. Nós precisamos ouvir pessoas que nos corrijam. Quem ora deve ser alguém que é humilde para ser corrigido. São atitudes que devem acompanhar o nosso coração. Dessa forma, a nossa oração vai ser recebida pelo Senhor. Versículo 5, Davi ainda diz, eu vou continuar orando enquanto os perversos praticam maldade, porque às vezes a maldade, a iniquidade ao nosso redor, ela é tão grande que vai nos desanimando, vai nos entristecendo, mas Davi diz, não, eu vou continuar orando, ainda que outros não queiram orar, ainda que outros zombem, porque você está orando, você continua orando, enquanto outros continuam pecando. E a conclusão do Salmo, versículo 8, ele diz, em ti, Senhor, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma.
guarda-me dos laços que armaram. Eu percebo aqui ele concluindo dizendo o seguinte: eu oro e eu me submeto à correção de Deus, porque os meus olhos estão no Senhor. Se os nossos olhos estiverem no Senhor, conhecendo o Senhor, olhando para Ele, buscando agradar somente a Ele, nós continuaremos a orar e as nossas orações serão acompanhadas por mudanças de vida que vão respaldando, pelo sangue de Jesus, vão respaldando as nossas orações. Deus nos ouve por causa do sangue de Jesus, mas as nossas orações devem ser coerentes com a nossa vida submissa à vontade de Deus e à palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a orar. Nós não sabemos, mas Pai, obrigado porque o Senhor não nos ensina apenas a orar, o Senhor nos ensina a viver. O Senhor nos ensina a praticar a palavra, para que as nossas orações não sejam anuladas, ou se tornem apenas orações repetitivas, religiosas, palavras bonitas, impressionantes, até mesmo biblicamente, teologicamente corretas, mas sem um coração inteiro. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelos pecados que nós não conseguimos ver em nós, e nos ajuda pelo Espírito Santo, nos mostra e usa pessoas perto da gente para nos ajudar a ver os erros que cometemos, que têm impedido uma vida de oração mais eficaz, mais frutífera, mais intensa. Pai, obrigado, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, mas o sangue de Jesus também nos inspira a viver em santidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.